A mente humana é curiosa por natureza. Desde tempos imemoriais, buscamos entender o mundo ao nosso redor. Adoramos desvendar enigmas, juntar as peças de um quebra-cabeça. Cada peça que se encaixa nos dá uma sensação de realização. Mas e quando as peças não se encaixam? Quando a solução parece sempre fora de alcance? E se o quebra-cabeça permanece incompleto? A frustração pode ser grande, mas a curiosidade persiste. O mistério nos atrai, nos seduz com a promessa de respostas. A ideia de descobrir o desconhecido é irresistível. Alguns mistérios, porém, desafiam o tempo e a lógica, permanecendo sem solução. Eles se tornam lendas, histórias que passam de geração em geração. São casos que intrigam, assustam e fascinam, alimentando teorias e especulações. Cada nova pista é um fio de esperança. Histórias de crimes não solucionados, desaparecimentos inexplicáveis, eventos que desafiam a compreensão. Eles nos fazem questionar a realidade. Esses são os ingredientes de uma boa história de mistério. Livros, filmes e séries exploram esses temas, capturando nossa imaginação. Mas, na vida real, a falta de respostas pode ser angustiante para aqueles diretamente afetados. A incerteza é um fardo pesado. As famílias das vítimas vivem com a dor da perda e a incerteza do que realmente aconteceu. Cada dia sem respostas é uma nova ferida. Em 1888, Londres tremeu de medo. Um assassino brutal, apelidado de Jack, o Estripador, espalhou terror pelas ruas de Whitechapel. Suas vítimas, mulheres pobres, eram encontradas com a garganta cortada e seus corpos mutilados. As investigações policiais da época, embora intensas, não conseguiram identificar o assassino. A brutalidade dos crimes, a precisão cirúrgica das mutilações e a ousadia com que agia, desafiando a Scotland Yard a cada passo, fizeram de Jack, o Estripador, um dos assassinos mais famosos da história. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos, mas a verdadeira identidade de Jack permanece um mistério até hoje. Em 2014, o mundo assistiu perplexo ao desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines. O Boeing 777, que ia de Kuala Lumpur a Pequim com 239 pessoas a bordo, simplesmente sumiu dos radares. Apesar das buscas internacionais, nenhum vestígio da aeronave foi encontrado por mais de um ano. A falta de evidências, a vastidão do oceano e as informações desencontradas alimentaram especulações. Teorias da conspiração, falhas mecânicas, erro humano, até mesmo sequestro foram considerados. A ausência de respostas definitivas transforma o caso em um dos maiores mistérios da aviação moderna. Em 1971, um homem que se identificava como Dan Cooper sequestrou um Boeing 727 nos Estados Unidos. Após receber $200 mil em resgate e 4 paraquedas, ele ordenou que o avião decolasse. Em pleno voo, Cooper saltou de paraquedas com o dinheiro e nunca mais foi visto. A ousadia do crime, o planejamento meticuloso e a aparente inexistência de rastros do sequestrador fascinam o público até hoje. Apesar de algumas pistas, como parte do dinheiro encontrado anos depois, a identidade e o paradeiro de D.B. Cooper permanecem um enigma. Em 1948, um homem não identificado foi encontrado morto em Somerton Beach, na Austrália. Ele estava bem vestido, com um terno e gravata, mas não havia nenhum documento de identificação com ele. No bolso, um pedaço de papel com as palavras Tamam Shud, expressão persa que significa o fim. Este detalhe peculiar chamou a atenção da polícia e do público. O caso se tornou ainda mais intrigante quando a polícia descobriu que o pedaço de papel havia sido arrancado de um livro de poemas persas, encontrado no banco de trás de um carro estacionado perto da praia. O livro continha anotações misteriosas, que pareciam ser um código.
As investigações levaram a um emaranhado de pistas falsas e becos sem saída. A polícia entrevistou várias pessoas, mas ninguém conseguiu identificar o homem ou explicar como ele chegou à praia. A identidade do homem, a causa da morte e o significado do bilhete continuam sendo um mistério. Alguns especulam que ele poderia ser um espião, enquanto outros acreditam que foi um caso de suicídio. O caso Taman Shud, com suas nuances de espionagem e códigos secretos, permanece um dos mais intrigantes da história da Austrália. Até hoje, investigadores e entusiastas de mistérios tentam decifrar as pistas deixadas para trás, mas o enigma persiste. A busca por respostas, entre pistas falsas e teorias da conspiração. Em cada um desses casos, as investigações enfrentaram obstáculos: falta de tecnologia na época, pistas falsas, testemunhos contraditórios, desaparecimento de evidências cruciais. A ausência de respostas definitivas abre espaço para especulações. Teorias da conspiração florescem, alimentando a imaginação do público. Seria Jack, o Estripador, um membro da família real britânica? O voo MH370 teria entrado em um buraco negro? D.B. Cooper teria sobrevivido ao salto? As teorias, embora improváveis, refletem o desejo humano por uma explicação, por mais absurda que seja. O fascínio do inexplicável. Por que casos não resolvidos nos cativam? É uma pergunta que muitos de nós já nos fizemos. O que há nesses mistérios que nos prende tanto a atenção? A atração por casos não resolvidos reside em nossa necessidade de compreender o mundo ao nosso redor. Buscamos padrões, lógica, sentido. Queremos respostas para as perguntas que nos assombram. Quando confrontados com o inexplicável, sentimos um misto de medo e fascínio. É como se estivéssemos em uma montanha-russa emocional, onde o desconhecido nos atrai e nos repele ao mesmo tempo. A mente humana abomina o vácuo e tenta preenchê-lo com explicações, mesmo que fantasiosas. A imprevisibilidade da vida, a incerteza do que está por vir, nos força a buscar respostas. A fragilidade da existência humana nos lembra constantemente de nossa própria mortalidade. Esses casos nos fazem refletir sobre nossa própria vida e o que pode acontecer a qualquer momento. E a eterna luta entre o bem e o mal são temas universais que ecoam em cada um desses casos. Eles nos fazem questionar a natureza humana e o que somos capazes de fazer. Através dessas histórias, confrontamos nossos medos mais profundos e nossa fascinação pelo lado obscuro da natureza humana. É um mergulho no desconhecido, uma busca incessante por respostas que talvez nunca venham. Cultura pop e a imortalização dos mistérios. Casos não resolvidos transcendem o noticiário e se tornam parte da cultura pop. Livros, filmes, séries, podcasts, todos exploram o tema, alimentando a curiosidade do público. A cada nova adaptação, novas teorias surgem, mantendo o caso vivo na memória coletiva. Jack, o Estripador, inspirou inúmeras obras de ficção, explorando sua psique e os horrores da Londres vitoriana. O desaparecimento do voo MH370 gerou documentários e séries que investigam as diversas teorias e a dor das famílias. D.B. Cooper se tornou um ícone da cultura pop, símbolo de ousadia e astúcia. A chama da curiosidade, o legado dos casos abertos. Casos não resolvidos, apesar da frustração que causam, nos lembram de que o mundo é um lugar complexo e misterioso. Eles desafiam nossa compreensão, expondo os limites do conhecimento humano. Cada caso aberto é uma chama que alimenta a curiosidade, a esperança de que um dia, talvez, a verdade venha à tona. Enquanto isso, seguimos fascinados por esses enigmas, buscando respostas em cada pista, em cada teoria. E assim,
Os mistérios não resolvidos permanecem vivos, desafiando o tempo e alimentando nossa inesgotável sede por conhecimento.